Olá! Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Hoje, nós vamos estar falando sobre o aumento salarial, né? O reajuste aí salarial que está acima da inflação para os servidores. Vamos falar também, sobre a manifestação de ontem, a sessão da Câmara Municipal. Realmente foi bastante movimentada, né? Devido a um projeto de lei chamado Escola Sem Partido. Nós vamos estar conversando com o vereador Edmilson Souza, que já está aqui conosco, e nós vamos estar falando, além de outros assuntos, sobre projetos, gestão, saúde, educação, segurança, sobre este fato que aconteceu ontem lá na Câmara Municipal. Você já viu os jornais de hoje que fazem parte do grupo MGCom? Tá aqui, ó. Folha Metropolitana, manchete. Aí, Prefeitura anuncia reajuste salarial acima da inflação para os servidores. Após negociações com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Municipal, o STAP, a Secretaria de Gestão definiu um reajuste de 3% nos salários de todo o funcionalismo a partir de 1º de maio. E tem mais, hein? Teatro Padre Bem, tá aí, ó. Recebe comédia sobre o universo feminino neste sábado. Aqui, ó, temos mais também, muitas outras notícias que você confere aí na Folha Metropolitana. Jornal Estação. Nós estamos aí mostrando as notícias que correm em São Paulo. Esse jornal também faz parte do grupo MGCom. Aqui, ó. Curto-circuito teria provocado a tragédia no centro da capital. Que triste, né, gente? Nossa, que imagens mais devastadoras, né? Eu fiquei estarrecida vendo tudo aquilo acontecendo. O secretário de Segurança Pública, o Magno Alves, afirmou na tarde de ontem que o curto-circuito foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, lá no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Daí, ó, Fábio Assunção é preso em São Paulo e terá que pagar fiança de R$48 mil. E daí, ó, você encontra aonde? No site do Jornal Estação, ficar sabendo um pouco mais do que acontece em São Paulo. Jornal Guarulhos hoje, aqui ó, a matéria de capa. Gucci anuncia reajuste salarial de 3% para todos os servidores. E mais, hein? Empresário Paulo Zul vai à SEI e nega envolvimento comercial com Zeytuni. Também, discussão de projeto de lei na Câmara tem confusão e ao menos 5 feridos. E a Prefeitura lança aí a Semana do Conhecimento no Adamastor. Ó, muitas notícias e informações você tem aí nesses 3 jornais que fazem parte do grupo MGCom, que tem como CEO Luciano Maciel e como diretor de redação Gil Campos. Aqui, ó, Jornal Guarulhos hoje. Bom, neste final de semana eu convido você que está nos assistindo a participar da grandiosa festa de Nossa Senhora de Fátima. Gente, vai ser uma festa fantástica. Todos os dias terá missa. Neste final de semana, nós vamos ter várias apresentações musicais, shows grandiosos. Fátima Leão vai estar conosco, também o João Vitor. Entre todos esses artistas, vamos ter também Frank Aguiar, Eliana Ribeiro, a Escola de Samba da Vila Maria, também Tony Alisson, Lírios dos Vales junto conosco e Gil Melândia. Bate na latinha, olha, vai ser top, gente. Eu espero por você. Nós teremos ali no comando dessa festa, com as missas, o pároco, o padre Kleber Leandro e, lógico, barracas com comidas típicas. Então vai ser uma festa grandiosa, onde nós vamos estar lá celebrando alegria, paz e muita oração. E esperamos por você, ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica na Praça Nossa Senhora de Fátima, na Rua Jacob. Você segue ela até o fim, lá você vai ver uma praça maravilhosa e ali estaremos com esta grandiosa festa, hein? Não perca! Neste final de semana, sábado e domingo, eu conto com você. Vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência, nós vamos ter a entrevista com o vereador Edmilson Souza. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que são realizadas mais de 6,3 mil viagens por dia no sistema de transporte coletivo por ônibus de Guarulhos? Isto representa cerca de 190 mil viagens por mês. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Quem usa
Usa cartão Cidadão, paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda, economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Já estamos aqui no estúdio, novamente, onde daqui a pouquinho vamos iniciar a nossa entrevista aqui com o vereador Edmilson Souza. Mas antes eu quero dar uma notícia para vocês. A prefeitura, ela apreendeu veículos e multa proprietários em R$102 mil, tá? Fiscais da Secretaria de Serviços Públicos, com apoio de agentes da Guarda Civil Ambiental, apreenderam em 2 ações durante este final de semana prolongado 3 veículos por irregularidades no manejo de resíduos sólidos, na região do Recreio São Jorge. As multas aplicadas somam cerca de R$102 mil. Então, preste bem atenção para que não haja mais essas multas, né? Porque pesa bastante no bolso, né? Na manhã do último sábado, do dia 28, um caminhão foi flagrado transportando terra proveniente de uma escavação irregular em um terreno na rua Agudos do Sul. O condutor do veículo não soube explicar a destinação do material e também não apresentou o controle de transporte de resíduos, né, que é o CTR. O documento exigido para o deslocamento de restos de construção e de resíduos volumosos. Tanto o caminhão quanto a retroescavadeira utilizados nas irregularidades, eles foram apreendidos. A prefeitura aí anunciou, né, o reajuste salarial acima da inflação para todos os servidores municipais. O prefeito, né, de Guarulhos, o Guti, ele anunciou ontem esses índices de reajuste salarial dos servidores municipais que têm data base neste mês de maio. Após negociações com os sindicatos de trabalhadores da administração municipal, a Secretaria Municipal de Gestão definiu um reajuste de 3% nos salários de todo o funcionalismo a partir de 1º de maio. Um ganho real de 0,43% em relação aos 2,57% apurados pelo Índice do Custo de Vida, o ICV do DIEESE, no acumulado dos últimos 12 meses. Em projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal nos próximos dias, a Prefeitura também prevê um reajuste de 6,52%, o que representa 2,5 vezes a inflação acumulada nos valores do Vale Alimentação e Vale Refeição, que devem passar para R$ 495 por mês para todos os funcionários. Já o Vale Cesta Básica, que é concedido pela administração desde o ano passado, será reajustado em 15%, subindo para R$ 115. Ou seja, para cerca de 11 mil servidores, quase metade de toda a categoria, o prefeito está garantindo um aumento real quase 6 vezes superior à inflação do DIEESE. Guti explica que a concessão de reajuste acima da inflação acumulada só é possível graças ao empenho da atual administração, que vem promovendo desde o ano passado um amplo trabalho de redução de custos, a fim de viabilizar novos investimentos, inclusive na folha de pagamento. Diz assim: o funcionalismo público municipal é nosso maior patrimônio. Garantir a reposição da inflação é o mínimo que poderíamos oferecer neste momento. Poder garantir, né, poder conceder um índice maior que o com ganhos reais, tanto no reajuste dos salários como também nos benefícios, é motivo de grande satisfação para nós, já neste 2º ano de governo, afirma ele. E é isso, né, gente? Agora nós vamos conversar com o vereador Edmilson Souza, que já está aqui. Entre muitos assuntos, lógico, nós vamos mostrar imagens do que aconteceu ontem e aí sim nós vamos comentar o porquê, né, dos ânimos tão exaltados na sessão da Câmara de ontem. Tudo bem, vereador? Que prazer tê-lo aqui. Tudo bem, obrigado, Cássia, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos que nos assistem. É um prazer sempre estar aqui debatendo os temas da cidade.
E eu fiquei muito contente, viu? Porque o vereador agora, ele também é colunista no Metro News, ele é professor de história, isso eu já sabia, mas também é formado em pedagogia. Poxa, que bacana você ser colunista, né? O que vem nessas colunas aí do Metro News? Na verdade, a gente ocupa aquele espaço para colocar algumas pautas que muitas vezes os grandes meios de comunicação acabam não colocando um lado mais buscando informações menos na esteira das grandes redes de televisão, né? As redes de televisão, elas acabam vendendo uma imagem, vendendo um produto de acordo com seus interesses. A nossa coluna lá é o contraponto disso, é falar de temas que não são abordados com esse viés nas grandes redes de comunicação. Poxa, parabéns. Eu estava vendo ali alguns textos que você colocou, eu falei, olha, não é que é assim mesmo e tal. Eu achei bastante interessante. Bom, ele já está no 3º mandato como vereador, isso não é para qualquer um, né? Ter aceitação do público, né, das munícipes em votar, e ele está neste 3º mandato. Como é que foi o ano passado a gestão, né? Porque mudou a gestão do executivo aqui na nossa cidade. Faça assim um parâmetro de como foi o ano passado. Na verdade o ano passado foi um ano muito confuso, porque nós não conseguimos, durante todo o ano de 2017, perceber nenhuma marca de atuação do atual governo. O atual governo, ele acabou fazendo algumas alterações, por exemplo, na área da saúde, que são ações bastante questionáveis. Não questionáveis por nós apenas que somos vereadores, mas pela população. Hoje, qualquer lugar da cidade que você for e perguntar qual que é o principal problema da cidade de Guarulhos, a percepção das pessoas do problema, com certeza saúde estará de forma disparada, né? Gritante na frente. A própria questão da segurança também é um tema que aparece, a questão do transporte. Então 2017 eu vi como um ano assim perdido, do ponto de vista de nenhuma obra foi retomada nesse período, apenas a inauguração de 2 equipamentos da gestão anterior, que foi a UPA Paulista e a UPA Cumbica, e esses 2 equipamentos já estavam prontos pela gestão anterior, foram inaugurados agora, no ano de 2017, mas nós não tivemos nenhuma novidade do ponto de vista de obra, do ponto de vista de um cuidado com a cidade. Então acho que 2017 foi um ano de decepção para aqueles mais de 80% dos guarulhenses que acabaram optando por uma troca e por uma mudança no comando da cidade. Pois nós temos aqui algumas participações. O Alan Weber Bernardes, boa noite, Cássia, Deus abençoe, amém, a você também. Ronaldo Silva, boa noite para ti também. Branca Rocha Calhete, boa noite, Cássia, boa noite, sua linda, tudo bem com a família? Que bom estar acompanhando o nosso programa. Carlos Lima, diz o seguinte, cadê os remédios dos postos de saúde que o Guti falou que ia acabar os problemas? Esse é um dos problemas que foi alvo, inclusive, de uma grande reportagem da TV Globo recentemente, há uns 15, 20 dias atrás, onde lá aparecia imagens dos locais de armazenamento para o uso diário de medicamentos totalmente vazio. A terceirização que foi feita pelo Instituto Gerir, ela foi passada para nós, para toda a cidade, como algo que resolveria o problema. Esse instituto assumiu o PA, a Policlínica Paravente, assumiu o Hospital Municipal da Criança e assumiu o HMU, ali no Bom Clima. Esses 3 hospitais, eles continuam com os problemas anteriores. E fora todas essas 3 unidades, nós tínhamos profissionais concursados, contratados pela prefeitura, há muitos anos, gente com 25, 30 anos de casa, que foram colocados para fora desses equipamentos, remanejados para outros lugares, sem sequer ouvir a opinião deles. E o resultado que nós estamos vendo não foi um resultado de melhora na qualidade. Do ponto de vista da fachada, da frente do hospital, a gente verifica que existe uma melhora, ela está mais colorida, ela está mais identificada, porém a população não quer um hospital que pareça um shopping center. A população quer um equipamento de saúde em qualquer cidade, não é só Guarulhos, que atenda a sua demanda de forma rápida, de forma efetiva e com bom serviço prestado. Infelizmente, reclamação como a dele, que mandou aqui para você, Cássia, infelizmente ela se multiplica pela cidade inteira, infelizmente mesmo. Pois falando em saúde, eu até recebi aqui uma informação, foi hoje, febre amarela contraída em Nazaré Paulista faz a 30ª vítima em Guarulhos, muito triste, né? Um morador do Jardim Leblon, que é ali na região dos Pimentas, de 54 anos, ele não era vacinado contra a febre amarela. Ele visitou a cidade de Nazaré Paulista no dia 20 de fevereiro passado e é a 30ª vítima fatal da doença em Guarulhos. Ele apresentou os primeiros sintomas 4 dias após retornar do município vizinho. Ele foi internado no 1º de março no Hospital das Clínicas, lá na capital, mas ele não resistiu e foi a óbito há 2 dias depois.
Até o momento foram confirmados 60 casos de febre amarela silvestre na cidade, contraídos em regiões de mata. Desse total, 21 foram de pessoas infectadas dentro do território de Guarulhos, triste, né? E 39 importados de outros municípios, também da mesma forma triste, como Nazaré Paulista, Mariporã, Guararema, Atibaia, Piracaia, interior de São Paulo. Iniciada em outubro passado, essa campanha de vacinação contra a doença no município já imunizou cerca de 880 mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 70% da população. As doses contra a febre amarela permanecem disponíveis em todas as 69 unidades básicas de saúde UBS da cidade. Neste sábado, dia 5, 7 unidades de saúde vão funcionar, tá? Das 8 às 16 horas, para prestar atendimentos habituais e também vacinar contra a febre amarela e a gripe. Estarão abertas as UBSs do Jardim Tranquilidade, do Taboão, Santos Dumont, Cumbica 2, Belvedere, Álamo e Nova Cumbica. Como é triste essa situação da febre amarela, né? Parece que poderia já ter terminado e não ter mais nenhuma vítima, mas infelizmente aparece. Realmente é uma pena, mais uma vida que se perde aí por uma doença que poderia se ter aí o controle através da vacinação, né? Infelizmente, o meu sentimento aí a toda a família, e essa vacinação da febre amarela, a gente cobrou bem no começo que nós deveríamos ter uma situação de alerta total na cidade, e até ficou aquela dúvida, não, na verdade os casos estão aparecendo em São Paulo, não há motivo para se preocupar em Guarulhos. O problema é que Guarulhos e São Paulo são conurbados, né? Inclusive pela Serra da Cantareira. Então tem uma parte dela que está no nosso território, uma parte em São Paulo, uma parte em Mariporã. Então, ou seja, a gente deveria ali ter intensificado muito mais. Mas infelizmente aconteceu, a gente espera que seja intensificada essa questão da vacinação. Olha, nós vamos agora de viajar barato. Na sequência, nós vamos estar falando mais sobre os assuntos da nossa cidade e também o que aconteceu na Câmara Municipal, porque alguns fatos realmente estão em relevância lá na Câmara Municipal. Lucas, mostra. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar barato. Já estamos de volta. Pois é, gente, nós ontem vimos uma situação lá na Câmara Municipal e o fato é o seguinte, eu até tenho aqui um relatório que a Câmara Municipal envia para mim aqui, né, falando sobre o que acontece lá nas sessões da Câmara Municipal. Então é um projeto de lei, né, do Dr. Laércio Santos, né, que vem sendo aí debatido e ontem teve ali, acho que o seu ápice, né, diante da votação e tudo mais. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto com o vereador, o Lucas vai mostrar algumas imagens aí, o que aconteceu e por que deu essa repercussão tão grande. Vai lá, mostra. Olha a polícia como é que age, olha a polícia como é que age. Aí é na Câmara mesmo, né? Aí é na Câmara mesmo, né? Você vai ver uma pessoa caindo e continua agredindo mesmo a pessoa caindo. Vários DPMs, né? Aí nesse meio tem uma pessoa caída aí. Ali tem uma pessoa caída no chão. Mas assim as agressões não param. Olha como a polícia age, ó. É isso. Tem um É isso que a polícia faz. Esse estudante levou 12 pontos na cabeça, vítima de um tiro Foi de cacetete, borracha ó. na cabeça na parte de trás. Então, ou seja, ele não estava enfrentando. Porque Ele estava levou o retirado golpe por trás. Isso É só pra qualquer. família aí, ó. Mais tiros, mais tiros. Esse tiro era um tiro de borracha. Bala de borracha, mas sendo a calibre 12. Então ela já perfurou e já perdeu a visão de muita gente em várias manifestações no Brasil inteiro. Por que começou essa violência? Assim, vamos ver,
essas atitudes, né? Porque, na verdade, nós tínhamos lá na Câmara um grupo de 25 estudantes que estavam lá se manifestando a favor do projeto, mas eram estudantes que vieram de São Paulo. Inclusive, você vai verificar daqui a pouco nas imagens, um ônibus até de luxo, que trouxe esses 25 manifestantes para cá. Olha, esse senhor foi atingido, ele não estava na manifestação. Olha lá, ele está chorando de dor. Ele estava passando na calçada. Ele estava passando na calçada e mesmo assim ele foi atingido com 3 perfurações na perna. Ele foi socorrido no Carlos Chagas. Esses são as balas, né? Sim. Bom, vamos lá então, só para você entender, você que está acompanhando o nosso programa, o que aconteceu. O projeto Escola Sem Partido, ele gerou protestos ontem na sessão da Câmara. A sessão ordinária da Câmara de Guarulhos foi marcada por essa manifestação lá no plenário da casa, enquanto um grupo de 150 pessoas se mobilizava contra a PL 1470/2018 do Dr. Laércio Santos, do DEM, né, do Democratas, que cria o programa Escola Sem Partido, chamado por eles de Lei da Mordaça. Esse texto é de Altair Martão, veio lá da Câmara Municipal, que enviou aqui para mim. Um contingente de 40 pessoas gritava em favor da propositura. Alternando palavras de ordem, cada grupo tentava fazer valer sua posição gritando mais alto que o outro. Como resultado, o trabalho parlamentar foi interrompido diversas vezes até que os vereadores da base governista esvaziaram a plenária e a sessão foi encerrada no início do grande expediente. O que é esse projeto? O projeto determina entre seus artigos que é vedada a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula, bem como a veiculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes, de seus pais e responsáveis. Então, só para que o nosso telespectador entenda, né, o porquê que gerou toda essa manifestação, porque ontem muitos de vocês subiram até a tribuna para falar, sim, não sim, é? Sim. Na verdade, ontem nós tivemos, como eu estava narrando aqui anteriormente, um grupo do lado de quem olha para o plenário, lado esquerdo, cerca de 25, todos identificados com uma camiseta escrito Direita São Paulo. É um grupo organizado desde as manifestações pela saída da presidente Dilma, identificados como do MBL. Esse movimento é um movimento que foi para as ruas para a tirada da presidente, para apoio do presidente Michel Temer, para a defesa do hoje ex-deputado Eduardo Cunha. Todas as manifestações eles exaltavam muito esses políticos no espectro ideológico mais à direita. E eles acabaram hoje também tendo como bandeira essa questão da escola sem partido, que na verdade é a restrição do direito do aluno ter o conteúdo completo, é uma restrição do direito do professor, do educador passar o conteúdo. Para você ter uma ideia, Cássia, do absurdo do projeto de lei, o projeto de lei coloca textualmente no seu artigo 1º, no seu inciso 4º, coloca textualmente que o aluno é o elo mais fraco da relação de conhecimento. Isso está escrito lá. Eu que sou educador, sou professor de história, educador na cidade há muitos anos, não existe essa relação de elo mais fraco. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Uma criança que chega à escola hoje com 7 anos de idade, ela já tem uma carga de conhecimento, de aprendizado, seja junto à família, seja a própria TV, isso tem um lado bom, tem um lado ruim, a leitura, a questão das redes sociais, hoje elas chegam lá com conteúdo. Não dá para imaginar como se dizia de forma inadequada há 3, 4 séculos atrás que o conhecimento era algo que você passava para o aluno que era uma tábua rasa. Na verdade ele não tinha absolutamente nada e você ia preencher os conhecimentos dele. Isso não existe. É só conversar com os nossos filhos em casa que a gente vai perceber que eles têm um conteúdo acumulado, não sistematizado muitas vezes, mas ele já tem uma história de vida e uma vivência. Então, ou seja, colocar no projeto que o aluno é a parte mais vulnerável, que o professor fica proibido de abordar temas sobre manifestações, ou seja, se uma escola está hoje sofrendo por um problema, por exemplo, de falta de merenda, o professor vai ter que se calar. Ele não vai poder dizer para os alunos, olha, está faltando merenda, porque isso pode ser entendido como uma crítica ao governo, seja qual ele que for, de esquerda ou de direita. Se hoje uma escola pública, seja ela estadual ou municipal, enfrenta problemas de violência, nós vemos diversos lugares que as mães, os pais, os alunos se organizam para fazer uma manifestação pela paz. E é óbvio que essa manifestação, quando é feita, ela também tem alvo de chamar a atenção do governo, de quem está governando.
Isso não pode ser entendido. Quem está governando tem um partido e tem uma ideologia. Você se manifestar contra ele, ou a sala de aula debater isso, é algo mais natural, mais espontâneo, sobretudo nessa fase da juventude que eles estão na busca do conhecimento e do aprendizado. Para falar de conteúdos mais conceituais, por exemplo, na minha área, que é história, como é que eu vou abordar o desenvolvimento do Brasil sem falar do papel dos portugueses que vieram para cá e que exterminaram uma boa parcela das tribos indígenas? Será que eu estou fazendo um discurso ideológico quando eu... E um outro professor pode abordar que, na verdade, os jesuítas ou os religiosos e os portugueses que vieram para cá, na verdade, eles vieram para trazer progresso, trazer conhecimento para essas milhões, né, de pessoas que viviam já aqui no Brasil. Então, vocês estão percebendo como que é o limite disso? Eu, como um professor que tem um conhecimento em estudo e sei disso, eu não vou poder abordar na sala de aula, eu vou ter que passar que foi algo muito tranquilo? Não funciona assim. Então, ou seja, mesmo quando a gente vai discutir geografia, história, sociologia, filosofia, até matemática, dependendo do enunciado como você fazer, você não terá liberdade de fazer um enunciado de uma prova de matemática. Se esse enunciado foi considerado crítico, por exemplo, seria bom que os alunos soubessem o que é inflação. Isso é cálculo matemático, como é que calcula, como é que soma, como é que diminui, qual o impacto que isso dá na vida. Ou seja, se eles fizerem um exercício com um enunciado que coloca a inflação alta como prejudicial aos trabalhadores, à classe trabalhadora, isso será considerado uma doutrinação ideológica? Ou será necessário que eles façam esse tipo de exercício para entender como é que as coisas funcionam? Eu estou dando exemplos bem claros. O que se quer com esse projeto é o que os educadores estão chamando, é lei da mordaça. Ou seja, você ficará proibido de abordar determinados conteúdos. Por quê? Porque essa turma que esteve lá em 25 pessoas, observem, 25 pessoas, nós tínhamos 150 educadores, alunos, professores, 150 protestando lá contra o projeto e 25 a favor. Na hora da retirada, Cássia, deles do plenário... Que foi a hora que o tumulto se deu, encerrou a sessão, tudo estava transcorrendo normal, a GCM, de forma errada, de forma mais uma vez equivocada, resolveu dar um aparato de proteção, não à maior parte, mas à minoria. Quando dá esse aparato de proteção à minoria, tudo bem, eles vão aguardar lá, retira a maioria, passa-se um tempo e ele sai. A GCM não só deu todo o aparato de proteção a 25 pessoas, como paralisou o trânsito da Luiz Facine para a chegada de um ônibus luxuoso, onde essas pessoas embarcaram rumo a São Paulo. Eles desceram para pegar Paulo Facine e depois tem fotos deles no trajeto da Dutra São Paulo, sentido São Paulo. Então, ou seja, a GCM, como é que ela agiu? Disse, olha, vocês são minoria, então fiquem tranquilos que nós vamos escoltar vocês até lá fora. Era tumulto, era confusão anunciada, porque quando eles saíram de dentro, pelos fundos da Câmara, eles saíram xingando e continuando a agredir a maior parte dos manifestantes. Então, quer dizer, verbalmente eles continuaram. Dos dois lados, ou não? Mais do lado deles, porque eles se sentiam protegidos, como a guarda fez um cordão de isolamento, eles se sentiam protegidos para poder xingar e agredir. E agressões que, na verdade, já deveria ter tido voz de prisão durante o plenário. A vereadora Genilda, que falava na tribuna, foi chamada de vagabunda por um dos manifestantes. Isso está gravado. Um desses manifestantes estão aí nas imagens. Eu, quando saí, dois manifestantes, que não eram nem estudantes, que eles já tinham uma certa idade, me chamaram de macaco, que é crime de racismo. Então, ou seja, ali a GCM deveria ter dado voz de prisão imediatamente. Não deu por quê? Porque, na verdade, existe uma visão que aquelas pessoas que estão ali defendem a ordem, defendem a justiça, defendem o Estado como um Estado militaresco, como um Estado de repressão mesmo. E eles se ficaram mais, não estou dizendo todos os GCMs, mas o comando da GCM fez uma opção ali. A opção é dizer, nós vamos privilegiar esses aqui. Vamos pegar um exemplo claro, porque tem muita gente, mas vereador, como é que resolve num conflito desse? Vamos pegar o caso do estádio de futebol. Agora. O estádio de futebol, quando você tem uma torcida majoritária e uma minoritária, qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, o que a força policial faz? Libera a maior parte e concentra a menor parte. Depois de horas, uma hora e meia, 2 horas, dispersou todo mundo, grupo, né? Você libera a outra parte. O que a GCM fez? A GCM fez questão de demonstrar para essas pessoas que não são de Guarulhos, que vieram de São Paulo, todas uniformizadas, com a palavra direita São Paulo, vieram aqui com a garantia de que eles seriam protegidos. E aí o que aconteceu lá foi cenas de barbárie. Como vocês podem ver aí, pessoas caídas no chão foram agredidas. Tiro de bala de borracha
que eu acho e defendo que não sejam usados, porque isso já causou perca de visão de várias pessoas em várias manifestações e de pessoas que não estão nas manifestações. Jornalistas já perderam a visão por conta desse tipo de coisa. Ela é utilizada na maior parte das vezes na longa distância. Ali foi dado tiro a queima-roupa de bala de borracha para dar um efeito de dor e de estrago maior ainda. Tem várias imagens e fotos que demonstram. Aí, por exemplo, a imagem que vocês veem, tem uma pessoa caída ali no meio que continuou... na árvore ali, continuou, né? Essa imagem da parte de cima da câmera. Ela continua um grupo de 4, 5 GCMs agredindo. Eles não param. Eles já imobilizaram a pessoa, mas eles continuam agredindo. Um GCM, inclusive, que gravava imagens, e isso nós abrimos um procedimento, ele se refere como os vereadores do PT que roubaram as chaves dos carros para poder trancar um GCM, que é um servidor público. Ou seja, ele está orientado a ser contra uma parte do movimento. E a GCM, a Força Policial, ela não pode tomar lado, ela está lá para garantir que a sessão aconteça e que as pessoas não sofram nenhum tipo de agressão, seja ela verbal, criminosa, como nós sofremos, ou qualquer outro tipo dela. Saindo de lá, Cássia, nós fomos... Isso, vocês foram até a rua ficou lá, parada, a Guarda Municipal, né? Eles conseguiram tirar o ônibus de lá, eles gastaram lá, pelo chão a gente viu quase 30 projéteis, a capa da espingarda, das balas de borracha. Eles tiraram a base de bala, o ônibus de lá, o ônibus saiu, eles continuaram escoltando até a rodovia Presidente Dutra. Um negócio desnecessário, eles poderiam ter esperado, aguardado e dito para eles, olha, vocês vieram se manifestar, o direito de manifestação de vocês está garantido, mas não pode ter nenhuma palavra de racismo e vocês não podem querer atacar as pessoas que estão do outro lado. Vocês vão ter que se comportar aqui, façam a manifestação de vocês. Não foi isso que foi feito. Saímos de lá, ligamos para as autoridades da Secretaria de Segurança e pedimos, olha, nós estamos aqui na rua Luiz Facini, temos feridos, esse jovem, por exemplo, é um jovem que levou 12 pontos na cabeça na parte de trás, ou seja, quando a pessoa leva um tiro de forma frontal, pode até ser que ela estava no momento de revide ou no momento de enfrentamento. Como é que você explica alguém levar um tiro na cabeça na parte de trás? Essa pessoa não estava enfrentando ninguém. Essa pessoa estava de costa, provavelmente saindo do local do tumulto, da confusão. Que é esse rapaz, esse estudante. Agora ele está bem? Ele levou 12 pontos, fez boletim, ficou em observação ontem. Hoje eu não tive informação dele ainda, mas ele teve que ficar em observação, fez boletim de ocorrência. Na esquina das ruas Tiradentes com a Luiz Facini, nós temos um despachante que foi até os proprietários muito simpáticos. Eles socorreram um senhor. No começo das imagens até aparece esse senhor. Esse senhor tem 3 furos na perna. Uhum. Então, ou seja, não foi um projeto só que atingiu ele. Ele estava andando na calçada? Ele estava lá, ele estava andando, ele não estava na câmara, ele estava atravessando a faixa de pedestre, onde estava tudo sob controle. Quando começaram a atirar, ele foi atingido, até porque o isolamento da área não foi feito. Então, por exemplo, o trânsito ficou liberado para carros depois que o ônibus dos manifestantes de São Paulo foi embora. A GCM sequer, o comando dela teve o cuidado. Ah lá, essa é a imagem dele, é um senhor. Ele chora de dor. Ele chora de dor porque é intenso. Mas assim, olha as cápsulas, uma parte delas. O que eu conheço do secretário de Segurança Pública, né, o Gilvan Passos, ele é muito ponderado, ele é uma pessoa muito sensata. E por que será que tudo isso aconteceu? Você chegou a falar com ele? Nós combinamos de o Gilvan ou alguém, o secretário Gilvan, ir até o local para a gente primeiro fazer uma organização, saber onde estão os feridos, que tipo de providência vai se tomar. Foi uma força desnecessária, então praticamente nós tínhamos 8, 10 viaturas lá, entendeu? Para proteger 25 pessoas que poderiam ter aguardado, poderiam ter esperado, como eu falei anteriormente. Você chegou a falar Ele com não o Gilvan, foi, então. O Gilvan não foi lá, nós resolvemos, eu, vereadora Genilda, vereador Brinquinho e o deputado Alencar, nós fomos até a sede da secretaria, que é da 2 quarteirões da Câmara. E chegando lá, nós fomos agredidos de novo por os 3 GCMs que estavam lá. Os 3 GCMs impediram a entrada, não era que a manifestação queria entrar dentro da secretaria. 3 parlamentares da cidade, vereadores com mandato, foram impedidos e empurrados o tempo inteiro debaixo de cacetete. Tem imagens isso aí. Depois de toda essa confusão, o Gilvan conseguiu descer e dizer para parar com aquilo e nos atendeu, onde o doutor Fábio, que é o corregedor da GCM, prontamente disse que vai abrir um procedimento. Ele mesmo já disse, por exemplo, enquanto a gente estava negociando lá com o Gilvan, de novo os GCMs da parte de baixo vieram com spray de pimenta no rosto das pessoas que já estava controlado, ninguém estava fazendo absolutamente nada. A GCM determinou a revista de uma viatura do Legislativo.
O carro do vereador Maurício Brinquinho, um carro timbrado, adesivado, que é um carro a serviço do Legislativo, a serviço dele, mas é de propriedade do Legislativo, foi revistado por determinação da GCM. Isso não pode. É a mesma coisa eu, como vereador, querer revistar um carro da Polícia Militar. Não pode, é o armamento que eles têm lá, é a segurança do carro, eles são responsáveis. Eu não posso, tem que ser um superior deles para fazer isso. Entendeu? E a determinação partiu da GCM. Então, infelizmente, a gente viu ali umas cenas de uma pancadaria desnecessária, uma pancadaria que eu acredito que não seja o pensamento da maioria dos GCMs, uma pancadaria desnecessária que eu não acredito que tenha partido do secretário Gilvan, porque é uma pessoa que tem muito bom senso, Gilvan, tanto é que ele se desculpou conosco lá, disse que os procedimentos vão ser adotados e nós vamos apurar cada passo disso, porque tudo foi filmado. Além dessas imagens, nós temos várias outras. Uma GCM fardada dentro da própria secretaria, no momento do tumulto, ela disse o seguinte, olha, se referindo à vereadora Genilda, essa é a baderneira mesmo, tem que descer o pau nela. Então uma GCM fardada, que tem esse tipo de atitude, ela não deve estar desempenhando esse tipo de função, porque ela está totalmente desprovida do senso de autoridade que deve permear aqueles que usam uma farda e se impõem do ponto de vista de dizer, olha, isso está certo, isso está errado, não podemos fazer isso. Ela não pode tomar lado como ela tomou lá. Todos esses fatos que eu estou relatando aqui, eles serão encaminhados, os vídeos acho que já foram hoje, as fotos, as imagens e depoimentos de todo mundo, tudo apurado. Né? Professor Andréia, presidente do Simpro Guarulhos, também sofreu lesão na cabeça por bala. Um dirigente do sindicato, que é o Marrom, dos condutores, também sofreu, já caído no chão. Ele é um dos que aparece ali. Ele foi atingido várias vezes a queima-roupa e ele foi imobilizado com o coturno da GCM apertando o pescoço dele no chão. Isso não existe procedimento nenhum no lugar do mundo. Um homem que está desarmado, que estava de braço cruzado, que não portava nenhum tipo de arma, estava ali acompanhando, ele não pode ser alvo disso. E ele foi, inclusive com agravante. O GCM que o agrediu primeiro o chamou pelo nome, assim como chamou 2 outros manifestantes pelo nome. Então, antes de começar a agressão, ele chamou pelo nome. Então é algo premeditado, é algo de dizer, fulano, 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 nós vamos para cima. Então, ou seja, infelizmente, nós temos que tomar um cuidado para que uma força policial como a GCM não descambe para uma organização sem controle e uma organização que haja a partir do seu pensamento e a partir da sua conveniência. Gilvan Passo, você que é à vontade, viu, para participar do nosso programa, falar também em relação a esse infortúnio, né? Gilvan nos atendeu muito bem. Né? O Gilvan, desde o primeiro momento que teve contato com a gente, falou, não é nossa orientação, não partiu da secretaria, nós não concordamos, tiro a queima-roupa não faz parte, agredir pessoas no chão não faz parte, entendeu? Ter um procedimento de assumir lado num debate não faz parte da corporação. Isso ele disse e se desculpou conosco, foi muito receptivo a nossa estada lá. Olha só, temos algumas participações aqui, ó. O Renato Augusto, queremos o apoio do vereador Edmilson no nosso caso, do Fernando, enfatiza a nossa causa. Eu vou te falar o que é o Fernando. O Fernando é uma criancinha que, infelizmente, muito bebê, ele acabou caindo na piscina, em férias com a família em Ubatuba, e ele acabou ficando submerso por, acho que 11 minutos, se eu não me engano. Essa criança se deu por desenganado lá, eles queriam até desligar os equipamentos e tal, mas a mãe, na luta por isso, ela acabou dizendo não. Foi até a justiça e conseguiu que os equipamentos ficassem ligados. E essa criança, depois de um coma de 7 meses, ela voltou a abrir os olhos. E o Renato está incumbido aí numa causa muito importante aí para cooperar com algumas coisas que o garotinho precisa. Ele é aqui da nossa cidade. Renato, eu vou estar falando aqui com o vereador, sim, depois que a gente terminar o programa, viu? E vai dar tudo certo, tenha certeza disso, viu? Realmente o Fernando vai ter o que ele necessita em nome de Jesus. O Francisco, vamos trabalhar no feriado. O feriado não é para alguns bairros, tem que trabalho para todos os bairros de Guarulhos. Poço do Paraíso, as não estão. Acontecendo aqui no Cabo Sul está difícil. Ele está dizendo, acho que é em relação aos postos abertos, né, de saúde aí. João Carlos Mota, boa noite, Cássia. Parabéns pela programação. Obrigada. É bom, pois os destaques são todos atualizados, com certeza, ainda mais com o vereador Edmilson aqui falando o que realmente aconteceu. Maria Terezinha Constantino, 30 anos o médico é aposentado. Né? A Branca, já falei dela, o Renato Augusto. E tá aí então, vocês viram, infelizmente, aí o que aconteceu ontem, né, lá na sessão da Câmara.
Em contrapartida, nós temos aí também os projetos, né? O Marcelo Marques está dizendo, esse cara me representa. Obrigado, Marcelo. Então, nós temos alguns projetos seus, né, que também estão em pauta lá. Eu gostaria que a gente pudesse estar falando sobre essas causas também, né? Porque você se preocupa muito também com as pessoas aqui da nossa cidade, por estar 3 mandatos, né, há 10 anos. Sim. Já, né, no 10º ano aí como vereador, você sabe bem o que as pessoas passam aí nos bairros, né? Na verdade agora, recentemente, a gente conseguiu aprovar um projeto importante para a educação na cidade, que é conter obrigatoriamente na grade curricular municipal o ensino da história de Guarulhos, da geografia de Guarulhos. Gostei. Porque hoje o que acontece? Você tem um aluno, mesmo numa escola, numa boa escola pública ou numa boa escola particular, ele vai estudar o Rio Negro, ele vai estudar o Rio Paraibuna aqui próximo, ele vai estudar a degradação do Rio Tietê, como se a cidade que ele vivesse não tivesse rios. Então, ou seja, estou citando um caso. A geografia de Guarulhos é uma geografia que parece com de outros lugares pela proximidade, mas ela não é igual. Nós temos uma biodiversidade grande aqui. A história de Guarulhos tem uma história. Linda. Ela nasceu da onde? Com quem? Que tipo de povo que formou essa cidade? Por onde que começou? Nós temos uma das igrejas mais antigas do estado de São Paulo, que é a Igreja de Bom Sucesso. E aqui que teve mais minério de ouro também, né? As minas de ouro, lá na região de Lavras, porque chama Lavras o bairro, porque Lavras de ouro. Então, ou seja, será que as nossas crianças estão tendo acesso a esse conteúdo? Será que eles sabem exatamente que nós temos na região central alguns exemplares de casas do século passado e o que funcionavam nessas casas? Será que eles conseguem ter o conteúdo do porquê o aeroporto veio para cá e quais os seus impactos? Não é um aeroporto pequeno, é o maior aeroporto da América Latina. Então, ou seja, isso é um projeto que eu aprovei para poder ter esse conteúdo e aproximar mais. Vamos falar da história medieval, vamos falar da história contemporânea, vamos falar da história do Brasil, da história da Europa, enfim, mas vamos falar da história da cidade de Guarulhos. Isso foi um projeto que eu aprovei. Ah, amei. Nossa, Guarulhos é tão rico, gente. Água Azul, que o diga, né? Que lugar maravilhoso. E outros projetos que nós apresentamos, eu vou destacar pelo menos 2 ou 3 para não tomar muito tempo de vocês. Não, fica à vontade. Mas, por exemplo, nós também apresentamos lá qual a principal reclamação que as pessoas fazem dos políticos ou daqueles que ocupam cargo público. Olha, trabalha pouco, olha, não tem condição, é muito... Nós fizemos lá, na Semana Santa, que na verdade o feriado é na sexta-feira, durante a semana inteira não tem sessão, nem terça e nem quinta. Eu apresentei um projeto, estou aguardando para votar, para a gente desfazer isso. O trabalhador normal, ele trabalha todos os dias, alguns trabalham inclusive no feriado. Aqueles que trabalham no feriado, se são contratados com registro em carteira, acabam recebendo ali hora extra, esse tipo de coisa a mais do que o valor. Mas nós que somos vereadores, somos servidores públicos, não tem justificativa nenhuma não ter sessão na terça, não ter na quinta, num feriado que vai ser na sexta. Isso está no regimento interno e na lei orgânica do município. Então, um projeto de lei nosso foi para que a gente comece a dar o exemplo retirando essa questão de lá. Nós tivemos projetos já aprovados que estabelecem um programa municipal de adoção de crianças. Então eu sei e até vejo hoje muita gente mobilizada mesmo na questão da defesa animal, na questão da adoção de animais e tal, mas a nossa cidade também precisa ser sacudida do ponto de vista da adoção de crianças. São muitas crianças. São muitas. E óbvio, a gente sabe que as crianças mais novas e com um perfil de pele mais clara, com um perfil mais bebê, tem uma procura muito grande. Os que estão grandinhos, 12, 11, 13, 15 anos, acabam ficando numa fila para trás e muitas vezes sequer vão ser adotados. Então o meu projeto de lei é um projeto que visa sensibilizar as pessoas, para aqueles que podem, obviamente, aqueles que têm condição de estender. Eu tenho vários amigos, tenho assessores inclusive que são pais adotivos, né? Adotaram e tem uma experiência maravilhosa de vida do ponto de vista de você estender a mão, mais do que estender a mão, você trazer para dentro do seu lar. Hoje a sociedade está num ódio danado, todo mundo reclamando, as pessoas estão se matando por futebol, né? As pessoas estão se matando por conta de uma opinião política. Pequenas as pessoas se agridem. Você né, veja, um rapaz perdeu a vida num desabamento em São Paulo, e qualquer vida que se perdesse ali, fosse ele branco, fosse ele negro, fosse ele rico, fosse ele pobre, fosse ele em conflito com a lei, sem conflito com a lei, nós não devemos comemorar a morte de ninguém. Eu acho que o ser humano, que faz isso é um ser humano doente.
Você não pode comemorar a morte de ninguém, é simples assim. Eu não posso comemorar, mesmo aquela pessoa que eu tenha totais divergências com ela, eu não posso comemorar. E a gente vê nas redes sociais pessoas comemorando a morte das pessoas. Olha, não deveria estar lá, invadiu o prédio porque quis, é isso e aquilo. Mas veja o que é. Por isso que na escola a gente tem que ter um conteúdo que dê liberdade para trabalhar. Essa semana, agora, saiu uma imagem de um empreendimento que está sendo construído próximo do prédio que desabou. Esse empreendimento de alto padrão, de escritórios, ele, na publicidade dele, ele retirou há meses atrás a imagem do prédio abandonado. Ou seja, eles já estavam na frente dizendo, porque qual que era o empecilho de vender as unidades? Pô, mas Era do lado tem um prédio invadido, né? Tem um prédio aí do lado, está totalmente em condições precárias. Como é que eu vou atrair para cá? Então, ou seja, o mercado funciona assim. É o vale tudo. Então, ou seja, nem que a gente tenha que eliminar fisicamente. Infelizmente, essa publicidade dessa grande construtora conseguiu trabalhar uma realidade. E não tenha certeza, no mundo doente que a gente vive, deve ter gente comemorando. Ah, perdeu algumas vidas, mas pelo menos se livramos desse vizinho incômodo. Nós não. A gente acha que o povo tem que ter condições dignas de vida, cada um tem o seu problema particular, ele tem que ser entendido e acolhido pelo poder público e pelo Estado. Nós não podemos dizer, olha, não é problema nosso. Nós queremos agradecer aqui a participação. Fátima Silva, ela diz, não tem médico. Né? Verdade, Fátima. José Luiz Lins, parabéns pelo programa, abraço, obrigada. Abraços, Edmilson, luta livre já. Lula, aliás. Lula livre. Livre já. Obrigado, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, na verdade, nós estamos... Porque vocês parlamentares usam lá na Nós Câmara... Nós trocamos o nome lá com uma forma de protesto. Lula, né? E tem muita gente que fala, olha, quem cometeu crime, que pague pelo crime. Mas espera um pouquinho, o que a gente está querendo é que a lei seja igual para todo mundo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está envolvido nas mesmas denúncias de Caixa 2 com empresas de todas essas acusações dessa operação. Ao invés da investigação dela, ele perdeu o foro privilegiado, serem remetidas para o juiz de Curitiba, para a vara de Curitiba, foi remetido para o Tribunal Regional Eleitoral. Sabe o que o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar ou julgar? As contas de campanha, se foi legal ou se não foi. Então, por que políticos do espectro mais à esquerda estão pagando um alto preço, sem provas? Porque, por exemplo, o MTST fez um ato simbólico da entrada no tal do triplex, que eles dizem ser do Lula. E qual que é o principal elemento? Que gastou R$1,5 milhão de reais. O juiz Sérgio Moro diz isso, só gastou R$1 milhão, dinheiro de uma empresa para poder favorecer o Lula. O imóvel está no nome da OS ainda, inclusive está sendo leiloado por isso, não está no nome do presidente. E entre outras reformas que foram feitas, elevador privativo. Os manifestantes estiveram lá, há 20 dias atrás, filmaram. O prédio é um conjunto, um apartamento em cima de outro, por isso que chama triplex. Não tem elevador exclusivo. Não tem a mobília que foi divulgada anteriormente. Então, ou seja, não tem ligação? Não tem ligação, não tem. Na verdade, eles são ligados por escada interna. Se vocês pegarem o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, o Lula leva uma foto de uma escada caracol do apartamento onde ele mora. Ele diz, excelência, eu vou mandar por um elevador privativo numa casa de praia que talvez eu fosse de vez em quando, e na casa que minha mulher, à época a mulher dele era viva, toma 3, 4 medicamentos por dia, para ela poder fazer esse sobe e desce numa escada caracol. Eu moro nesse lugar aqui. Eu moro no lugar que eu tenho uma escada caracol que me serve. Levou a imagem lá. E mesmo assim se continuou essa visão de que tem que encarcerar, tem que perder. E veja como o povo começa a perceber. Mesmo encarcerado, numa prisão injusta, o Lula continua liderando as pesquisas em todos os cenários. Porque o povo também percebeu o seguinte, por que tanta vontade em impedir o Lula de ser candidato? Porque o pano de fundo é esse. O pano de fundo é assim, se deixar ele ser candidato, ele virará de novo presidente da República. E mesmo com tudo isso ele pode ser candidato? Muitas pessoas perguntam isso para mim. O PT vai registrar a candidatura do Lula no dia 15 de agosto. O Lula, por manifestações internacionais de vários dirigentes de partidos, de governos internacionais, se manifestaram em solidariedade ao Lula como uma prisão política. O que está sendo feito aqui é tirar alguém da disputa. Então quero agradecer a oportunidade do Zé, que nos mandou para a gente poder comentar aqui, e com certeza não tenho dúvida nenhuma que esse pedaço da história nós vamos daqui a alguns anos analisar e dizer, poxa vida, o que estava sendo feito não era para combater a corrupção, era para tirar alguém da disputa da eleição. Nós vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência vamos continuar aqui, porque daí falta só alguns minutinhos para as considerações finais do vereador Edmilson Souza, que hoje esteve aqui conosco falando sobre os projetos de lei, sobre a cidade e a manifestação que aconteceu na Câmara Municipal. Lucas, mostra.
Mobilidade em Foco. Você sabia que são realizadas mais de 6,3 mil viagens por dia no sistema de transporte coletivo por ônibus de Guarulhos? Isto representa cerca de 190 mil viagens por mês. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E já sabe, tem 100 novos ônibus na cidade, isso mesmo, para que haja aí um melhor andamento do transporte coletivo. Daí, ó, para que você possa ver, Guarulhos recebeu 100 novos ônibus. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A comissão que investiga Zeytuni ouve Paulo Zu. Só para vocês entenderem, né? O empresário negou ter sido extorquido durante as conversas gravadas que supostamente incriminariam o vice-prefeito Alexandre Zeytuni. Então a Comissão Especial de Inquérito, a C, da Câmara Municipal de Guarulhos, que investiga se o vice-prefeito Alexandre Zeytuni da Rede cometeu crime de extorsão, se encontrou na manhã de ontem, na sala de reuniões da casa. Os vereadores questionaram o empresário Paulo Zu, presente nos áudios enviados anonimamente ao vereador Marcelo Lula Seminaldo do PT, proponente, e presidente da SEI. Participaram também o próprio Zeytuni, que optou no inquérito a defender a si próprio, além dos advogados da Rede e de Zu. Em depoimento, Paulo Zu, questionado principalmente por Seminaldo, Eduardo Carneiro do PSB e Genilda Lula Bernardes do PT, reiterou que nunca foi extorquido por Zeytuni, nem por Marco Antônio Ferreira, também presente nos áudios. As gravações foram feitas secretamente, durante almoços em restaurantes. O empresário havia protocolado na Câmara 2 semanas antes, declaração com idêntico conteúdo. Ele afirmou que conheceu Zeytuni após a vitória de Guti, do PSB, o prefeito da cidade, nas eleições de 2016. Sua intenção nos encontros com o vice-prefeito era saber como fazer doação para campanhas políticas, caso se interessasse em apoiar Zeytuni ao governo do estado e Marina Silva, da Rede da qual era admirador, e à presidência da República. Declarou ainda que nunca teve relação comercial com o investigado e ainda fala: gostaria de saber como as conversas foram gravadas. Disse assim várias vezes durante a reunião. Também é outro assunto que movimenta muito a Câmara, né? Na verdade, abriu-se essa investigação mediante áudios que foram enviados para o escritório do vereador Marcelo. Ouvindo esses áudios, eles são pouco conclusivos. Eu acho que eles dão mais pistas distantes do que algo muito concreto. E aí essa bateria de chamada de pessoas para ouvir tem cada vez se complicado mais, porque se diz que houve uma extorsão por parte do empresário. O empresário que é citado diz que não foi extorquido. Entendeu? O outro que é citado na conversa diz que não gravou. Se só estavam 3 na conversa, como? Como é que os citados, o vice não gravou, o Marcos foi citado, não gravou, e o Paulo não gravou. Então, ou seja, quem terá gravado? Então eu acho que, infelizmente, isso acaba depondo contra a imagem do Legislativo. A gente esperava uma investigação mais séria e mais comprometida em buscar a verdade e menos uma investigação que se arrasta durante tanto tempo sem demonstrar nenhum resultado para a população. Edmilson, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito contente, viu? Parabéns aí pelo trabalho, que já 3 mandatos, vem desenvolvendo aí na cidade. Já sabe, aqui estamos de portas abertas. Obrigado mais uma vez a todos vocês que nos assistiram, nos ouviram, perderam aí um tempinho para poder ter mais informações e, estou sempre à disposição, assim que me convidar, estarei aqui com todo prazer. Muito obrigada. A você, continue na programação da TV Guarulhos, a TV que mais cresce na cidade. Eu estou aqui de segunda a sexta, às 18 horas, sempre falando sobre um fato, principalmente da nossa cidade, lógico, trazendo cidadania, prestação de serviço e esclarecendo alguns fatos que acontecem aqui na nossa cidade. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E já sabem,
Você quer fazer a cabeça das crianças com inovações e tecnologia e também com mechas maravilhosas? Estúdio João Franco, Avenida Paulo Facini, 1547. Presente também no segundo piso do Parque Shopping Maia. E as mulheres e os homens, já sabem, ali também tem a Havana, que delícia. Lucas Braga, muito obrigado. Mais uma edição aqui com sucesso e com glamour. E ao nosso presidente Fernando Mauro, que sempre está acompanhando aí os nossos programas, né? Que é presidente também da ABSECOM, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Se dá para sonhar, dá para fazer. Então, continue aqui conosco. Deus abençoe grandiosamente sua vida. E eu te espero na próxima edição. Até lá.